Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Bilhões de reais oriundos do imposto de renda poderiam ficar nos municípios brasileiros e depositados em fundos sociais, como o da criança e adolescente, solucionando situações muito dramáticas que são vividas por várias instituições sociais. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje o promotor da defesa da criança e adolescente de Uberaba, André Tuman. Obrigado pela presença, promotor. Uberaba poderia servir de exemplo do que acontece hoje e do que pode vir a ser? Bom, em primeiro lugar, queria te cumprimentar e agradecer a oportunidade de cumprimentar os nossos companheiros rotarianos e dizer que sim, que Uberaba ela pode e deve ser um modelo para os outros municípios brasileiros. A gente tem alguns bons exemplos de gestão dos fundos sociais, especificamente, vou falar da minha área, né, do Fundo da Infância e Adolescência, e, enfim, a gente já é uma referência na gestão do fundo, em termos, assim, de qualificação. Claro, tudo é necessário ainda haver uma melhora, haver um maior investimento nisso, mas Uberaba já é uma grande referência nacional. Mas a gente precisa melhorar muito ainda temos um longo caminho a ser percorrido nesse aspecto de poder qualificar, conscientizar a sociedade dessa ferramenta, que a gente vai falar de maneira mais detalhada daqui a pouco, e também a respeito das nossas instituições apresentarem projetos que sejam melhores, mais qualificados, mais voltados e mais impactantes para a população destinatária, que é a criança e o adolescente. Quer dizer, o dinheiro já existe, né? No caso, seria uma fonte a destinação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, mas depende de um ato de cidadania dos contribuintes para agregar a esse trabalho da promotoria. É um mecanismo que existe, está previsto na legislação já há alguns anos, mas ele é muito pouco conhecido, né, Heitor? Ele é uma ferramenta onde o contribuinte ele não tem nenhuma tributação a mais, ele não tem nenhum gasto a mais, ele apenas vai redirecionar uma parte desse imposto devido, ao invés de depositar para a Receita Federal, para o Leão, para a União Federal, que é onde esses recursos acabam indo, né? O nosso imposto de renda é um tributo federal, portanto, ele vai acabar sendo destinado para os cofres da União. Ele retém parte desse dinheiro e destina aqui. Porque, na verdade, quando a gente faz o nosso pagamento de imposto de renda, a gente não sabe onde esse dinheiro vai ser investido, né? A gente não tem esse controle tão afinado, tão detalhado de qual parcela, de qual imposto, de qual contribuinte foi para qual tipo de investimento. Então, entra tudo num grande bolo da União Federal, o orçamento da União Federal vira um grande bolo, e isso vai sendo destinado para as áreas federais. No nosso caso, há uma possibilidade de se manter esse percentual aqui na cidade, né? Nos fundos, especificamente no Fundo da Infância e Adolescência, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. É um mecanismo que a gente chama de transferência fiscal, ou seja, ao invés de repassar esse montante para a União Federal, a gente retém e destina parte dele para que ele fique aqui na nossa cidade e seja investido nesses projetos das instituições aqui da nossa cidade. Ou seja, a gente consegue fazer muito mais a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes, mantendo essa parcela. É uma parcela que não é grande, mas, enfim, já é uma parcela que ajudaria muito, né? A gente teria um impacto muito grande se a sociedade tivesse conhecimento e pudesse aplicar esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo absolutamente legal, absolutamente seguro, tranquilo de se fazer, e aí eu falo não só como promotor da defesa da criança e do adolescente, mas falo também como contribuinte, porque já tenho essa prática há vários anos de destinar a parte do meu imposto de renda devido para o fundo municipal daqui de Uberaba. Então, isso nunca me gerou nenhum tipo de problema, né? Existia uma lenda urbana de que os contribuintes que faziam essa destinação fiscal, eles cairiam na malha fina. Isso não existe, não tem nada disso, né? Você mesmo então, é prova disso, é testemunha, né? Não só como promotor da infância que fiscaliza a aplicação dos fundos,
como também como contribuinte, pessoa física que faz a sua declaração de imposto de renda e todos os anos faz essa destinação legal, que é essa transferência fiscal que a gente está falando agora. Como essa fiscalização é feita pela promotoria, André? Bom, a gente tem uma fiscalização não só dos projetos que são apresentados, né, porque é importante que a gente possa explicar como é que isso é feito, né? Primeiro, o mecanismo da transferência fiscal, né? Quais são esses limites, como é que ele pode ser feito? Ele pode ser feito de duas maneiras, né? Ao longo do ano fiscal, ou seja, até o dia 31 de dezembro, o contribuinte pessoa física, ele pode destinar até 6% do valor do imposto devido para o Fundo da Infância e Adolescência. E ele vai fazer isso ou através de um documento de arrecadação municipal ou através de um depósito bancário para o CONDICAL, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Uberaba, mas esse mecanismo que a gente está falando se aplica a todos os outros municípios, né? Que tenham conselho e fundo regularizados perante a Receita Federal, claro. Mas isso também é fácil de saber quais são os fundos que estão regularizados. Então, ao longo do ano fiscal, ele pode destinar, através de depósitos bancários, até 6% desse montante do imposto devido para os fundos municipais, e aí fica com os recibos, e no momento de fazer a declaração, ele vai declarar naquela aba ali, no programinha de imposto de renda de pessoa física, ele vai declarar ali naquela aba doações efetuadas. Então, ele vai consignar isso como a destinação fiscal. Ou, se eventualmente ele perder esse prazo do ano fiscal, ainda assim a legislação prevê uma possibilidade de que o contribuinte possa fazer a destinação de parte do imposto de renda. A diferença é que o montante cai de 6% para só 3%, para os, digamos assim, retardatários, e ela se faz diretamente na declaração, no programinha da declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, lá nessa aba de doações efetuadas, o contribuinte pode clicar e o próprio programa já faz o cálculo do quanto é possível fazer a destinação e já gera o DARF, né, já gera o documento de arrecadação fiscal para poder fazer essa destinação. Então, não há nenhum tipo de tributação a mais, né? O que seria pago para a União Federal, ele fica para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí você poderia perguntar, bom, e se o contribuinte tem direito à restituição? Né? Ele vai ter pago, e aí, como é que fica? Também não há nenhuma perda, aliás, há ganho, porque esse montante que foi destinado, oriundo, né, da transferência fiscal, ele não só vai ser restituído, como ele vai ser atualizado pelo índice da taxa Selic, ou seja, um índice que é muito melhor do que a enorme maioria dos investimentos financeiros que a gente tem hoje no mercado. Então, não há nenhum tipo de prejuízo, não há nenhum tipo de perda da parte do contribuinte. E as pessoas jurídicas, que fazem a declaração através do modelo do lucro real, podem destinar até 1% do valor do imposto devido também para o Fundo da Infância e Juventude. Então, esses são os mecanismos, os montantes e mais ou menos como é que funciona o processo da transferência fiscal. Você havia me perguntado sobre como é feita a fiscalização do Ministério Público. Bom, esse dinheiro, uma vez chegando ao fundo, ele passa a ser uma unidade orçamentária própria. Ele não se confunde com o orçamento da prefeitura, né? Então, a gente não está destinando, não está tirando da União Federal para botar no caixa da prefeitura. Não é isso, é uma unidade orçamentária à parte. O fundo, ele é à parte. Quem gere o fundo é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui em Uberaba a gente chama de CONDICAL. Então, é o CONDICAL que tem gestão plena para poder fazer a destinação desses valores. E como é que isso é feito? O CONDICAL vai fazer um diagnóstico de toda a situação da política pública da criança e do adolescente aqui de Uberaba. Então, com base nesse diagnóstico, ele vai saber apontar quais são as áreas prioritárias, onde é que são as áreas mais deficitárias em termos de políticas públicas, em termos de investimento de políticas públicas, e vai, então, direcionar aquilo que a gente chama de plano de ação. Quais são as linhas de prioridade? Pode ser esporte, musicalização, prevenção de uso de droga, prevenção de gravidez na adolescência, enfim, várias linhas possíveis de atuação a depender desse diagnóstico. E aí, ele lança os editais para as entidades que estão cadastradas no CMDCA, no CONDICAL,
para essas entidades poderem apresentarem os seus projetos e pleitearem essas verbas. As entidades, como eu disse, elas têm que estar cadastradas e esses projetos são sempre projetos voltados para essas linhas de ação. Então, é feito nesse tripé, plano diagnóstico primeiro, depois plano de ação, depois vai haver um plano de aplicação dessas verbas dentro dessas entidades. As entidades prestam conta de todos esses projetos que são apresentados e nessa fiscalização o Ministério Público participa ativamente, porque a partir do momento que esse dinheiro é um fundo, ele entra para o fundo e é uma unidade orçamentária autônoma, ele não só tem fiscalização do Ministério Público, como ele também tem a fiscalização dos mecanismos internos da própria Prefeitura e também do Tribunal de Contas. Então, se houver algum mau emprego dessas verbas, vai haver a responsabilização não só das entidades que empregaram mal esse dinheiro, como vai haver a verificação da responsabilidade dos gestores, dos conselheiros, no emprego dessas verbas, na destinação dessas verbas para as entidades. Perfeito. Promotor, talvez já quase encerrando, se a realidade do Brasil fosse outra, quer dizer, se houvesse uma mobilização, uma cidadania fiscal maior, o país poderia aplicar de forma mais plena o artigo 227 da Constituição, que trata da defesa da criança e do adolescente. A gente tem, só nesse aspecto, que é uma questão só de redirecionar o imposto que a gente já pagaria para a União Federal, a gente tem uma capacidade de captação de recursos muito grande aqui em Uberaba, da ordem de 21 milhões de reais. A gente poderia estar direcionando mais de 21 milhões de reais, só tratando de pessoa física, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes através dos fundos. E hoje, pelos dados que a gente tem da Receita Federal, no ano fiscal de 2019, a gente recolheu apenas 100 mil reais. Então, olha a diferença, de 100 mil para 21 milhões. Quanto a gente ainda pode e deve crescer em termos de cidadania. Para isso é necessário que a sociedade tenha conhecimento dessa ferramenta, que os empresários tenham conhecimento dessa ferramenta, que o sindicato dos contabilistas também tenha não só conhecimento, mas estimule os seus clientes a fazerem essa transferência fiscal, essa destinação fiscal, para que a gente possa, então, dar esse incremento para que as entidades possam apresentar projetos melhores e mais qualificados, porque a gente tenha também uma gestão desses recursos de uma maneira mais profissionalizada da parte do Condical. Então, quer dizer, todo mundo ganha, e principalmente as crianças que estão na ponta. Perfeito. Segundo a Unicef, promotor, para cada $1 investido na educação na primeira infância, o resultado para a sociedade é de $7, né? O Brasil pode alcançar essa plenitude com os impostos que já paga. Exatamente, não é necessário a gente ter... até porque a gente está num momento de pandemia, um momento de crise, um momento de recessão da economia. Isso que a gente está propondo não é nada que seja novidade, né? Esse mecanismo ele já existe e ele não impacta financeiramente, se a gente for analisar friamente. Não há nenhum tipo de gasto a mais por parte do contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. É só um redirecionamento para que a gente possa, inclusive, ter mais condições de fiscalizar a aplicação dessa verba de uma maneira mais próxima nas instituições que a gente já tem acesso, das instituições do nosso município. Quer dizer, a gente vai fazer a diferença, vai mostrar esse impacto, vai gerar esse impacto efetivo na vida dessas crianças e dos adolescentes daqui da nossa cidade. E cada contribuinte das suas respectivas cidades. Quer dizer, a gente tira da União Federal, aplica no município e vê as nossas crianças e os nossos adolescentes sendo beneficiados através dessa ação de cidadania. O Uberaba está ganhando uma campanha nesse sentido, promotor? Sim, Heitor, a gente tem feito uma mobilização muito grande utilizando, né, tendo como pano de fundo a proposta da Chave do Bem, que é uma proposta que reúne o Rotary, o Lions e a União de Lojas Maçônicas, que se uniram em torno de um projeto comum de poder fazer ações para beneficiar as instituições da nossa cidade, mas tendo isso como um pano de fundo, essas ações de benemerência para beneficiar determinadas instituições, elas, primeiro, não alcançam toda a plenitude das instituições da nossa cidade, né? Porque nem teria como se fazer isso. São campanhas que têm um começo, meio e fim. O que a gente quer é que essa mudança seja uma mudança de cultura, que a transferência fiscal
ela seja um ato de cultura tributária, de cidadania tributária, de todo e qualquer cidadão que paga os seus impostos. E isso permanece, não é uma campanha de um ano ou de outro. Para isso, a gente tem feito uma conjugação de esforços muito grande com a sociedade, através dos seus clubes de serviço, com o sindicato e a Confederação dos Contabilistas, com as entidades comerciais, né, FIENG, SIGRA, ACIU, CDL, Sindicomércio, toda a mídia também se envolvendo nesse projeto, para que essa ferramenta seja disponibilizada para a sociedade, para que o contribuinte possa saber que ele pode fazer isso. Muitas pessoas simplesmente não sabem, pagam seus impostos, ficam revoltadas porque pagam seus impostos e não sabem aonde esse dinheiro vai ser aplicado, se vai para o bolso de alguém, se vai ser desviado dentro da saúde, ou dentro da educação, ou dentro, né? A gente viu os escândalos de corrupção envolvendo grandes estatais num passado muito recente. A gente se revolta com isso, mas muitas vezes a própria sociedade, o próprio cidadão não sabe que tem essa ferramenta à sua disposição, que está lá no programa do imposto de renda, que é de conhecimento de todos os contabilistas e que muitas vezes a gente não faz uso justamente por falta de conhecimento. Então, o que a gente quer é empoderar a sociedade desse saber, dessas ferramentas, para que ela faça bom uso e assim a gente possa manter esses 21 milhões aqui na nossa cidade, porque certamente ele fará muita diferença na vida das crianças e dos adolescentes dessa população, que é a mais vulnerável, a mais necessitada que a gente tem. Sem dúvida. André, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela gestão à frente aí do setor. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você, Heitor, um grande abraço para os nossos companheiros de rota.